No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você que está ligado na 100,7 na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Começa agora o programa 18 horas de hoje, em quinta-feira, 21 de outubro, ano 2021. Karime Leão, juntos novamente. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. E aquele valeuzaço para a galera que nos acompanha no aplicativo Humano e também para o pessoal que está nos acompanhando ao vivo no Instagram, no @18horasnews. 18 horas. Vamos conferir os destaques do 18 horas desta quinta-feira. E a intenção de consumo das famílias é a menor no norte em relação ao resto do país. CPI da Amazonas Energia aponta que os cortes de energia elétrica, inclusive na pandemia, lideram as denúncias no Procon Amazonas. Pesquisa de opinião feita com moradores de Manaus mostra que a maior parte da população acredita que a preservação da natureza ajuda na qualidade de vida e também no desenvolvimento econômico do estado do Amazonas. Aniversário de 352 anos de Manaus vai contar com a apresentação de mais de 40 artistas. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas, quinta-feira, 21 de outubro de 2021. E você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, está marcada para a próxima terça-feira, dia 26, a votação do relatório da CPI da pandemia do Senado Federal. O texto lido ontem pelo senador Renan Calheiros deverá sofrer algumas mudanças até a votação. A principal é quanto ao indiciamento do governador Wilson Lima pelo desabastecimento de oxigênio hospitalar em Manaus e também no interior do estado, que levou à morte dezenas e dezenas de pessoas durante o segundo pico da pandemia no início deste ano. Exatamente, Carlão. E essa informação foi divulgada ontem à noite pelo jornal O Globo, mas quem acompanhou ontem o programa 18 horas ficou sabendo que o senador Eduardo Braga disse que ia pedir a inclusão do nome de Wilson Lima entre os indiciados, sendo responsabilizado pelo que aconteceu no Amazonas e por entender que o governador teve uma grande parcela de culpa no agravamento da crise de oxigênio e para o colapso do sistema de saúde do estado. O jornal O Globo revelou que os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga avaliam que o parecer de Renan Calheiros foi leve com Wilson Lima e que os senadores apresentaram proposta de alterações no texto para reforçar a responsabilidade do governador na crise sanitária de Manaus e pediram que Wilson Lima seja incluído no hall de pedidos de indiciamento. Ainda segundo o jornal O Globo, em reunião reservada, Renan Calheiros já afirmou que acatará as mudanças no relatório referentes a Wilson Lima e que pode até mesmo colocá-lo nos pedidos de indiciamento, caso Omar Aziz e Eduardo Braga mantenham a posição. O argumento de Renan para não incluir o nome de Wilson Lima entre os indiciados foi de que o governador do Amazonas já responde um processo criminal do Superior Tribunal de Justiça por, entre outros crimes, chefiar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde no primeiro pico da pandemia em abril do ano de 2020. Mas acontece que a crise do oxigênio aconteceu em janeiro de 2021, sendo, portanto, outro momento, outro crime. Outro assunto, né, Carlão? E é sempre importante a gente deixar claro aqui, inclusive essa CPI só foi criada porque visava apurar justamente a responsabilidade de nossas autoridades na crise de oxigênio no Amazonas. Uma coisa é o desvio de recursos com o superfaturamento na compra de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos. E outra é a responsabilidade do governador na falta de oxigênio que provocou a morte de dezenas de pessoas por asfixia. E por esse crime, a CPI poderia sim indiciar o governador Wilson Lima. Mas vamos saber mais detalhes sobre essa iniciativa dos senadores amazonenses na reportagem de Odineia Araújo. O horror
vivido no Amazonas no início desse ano devido à falta de oxigênio nos hospitais do estado e que motivou a criação da CPI da Covid no Senado, foi esquecido no relatório do senador Renan Calheiros, apresentado ontem ao plenário da comissão. Deixar de fora os agentes públicos do Amazonas que conduziram as ações que levaram a saúde ao colapso desagradou alguns senadores. Eduardo Braga apresentou adendo ao voto do relator da CPI da Covid, exigindo que o governador Wilson Lima e os demais responsáveis pela crise sanitária registrada no Amazonas durante a pandemia estejam entre os indiciados. É inaceitável que o relatório final não peça a punição de nenhum dos responsáveis pelo caos vivido no estado do Amazonas. Nosso estado foi transformado em um verdadeiro campo de testes, com experimentos com remédios ineficazes, falta de oxigênio, de leitos, de internação e até de covas para enterrar os nossos conterrâneos. Nenhum estado sofreu tanto quanto o Amazonas. Não há nenhuma dúvida de que houve uma série de crimes e de criminosos que precisam ser punidos. Por isso, o Amazonas continua se sentindo injustiçado. Já o presidente da CPI, senador Omar Aziz, falou hoje sobre novos nomes no relatório final da comissão, em entrevista ao programa nacional Manhã Bandeirantes, com Datena, mas em momento algum falou sobre a inclusão do nome de Wilson Lima. Ontem à noite, o senador Randolfo, ele sugeriu a inclusão de alguns outros nomes. Eu não peguei esses nomes ainda, mas tem aí 6 ou 7 novos nomes. Mas existe sim a possibilidade, até terça-feira, de o relator, o senador Renan Calheiros, acolher algumas coisas que os senadores da CPI possam dar de contribuição. E ele vai acatar se ele quiser. A proposta pode ser feita, mas quem decide se acata ou não é o próprio relator. Até porque o relatório, ele será votado sem destaque. Então não tem destaque. Eu quero retirar fulano. Não tem como retirar. Ou vota todo ou não vota nada. De acordo com o jornal O Globo, o relatório final da CPI, que vai ser votado na próxima terça-feira, deve sofrer algumas mudanças. A principal delas é referente à responsabilização do governador do Amazonas, Wilson Lima, pela atuação durante a pandemia. Segundo o jornal, tanto Eduardo Braga quanto Omar Aziz pediram alterações no texto para reforçar a suposta responsabilidade do governador na crise sanitária de Manaus e pedem que o Wilson Lima seja incluído na relação de pedidos de indiciamento. Ainda de acordo com o Globo, em reunião reservada, o relator Renan Calheiros afirmou que acatará as mudanças no relatório referentes ao Wilson Lima e que pode até mesmo colocá-lo nos pedidos de indiciamento caso Omar e Braga mantenham a posição. O 18 Horas tentou ouvir o senador Omar Aziz para saber se ele pedirá a inclusão do nome do governador do Amazonas, Wilson Lima, no relatório final da CPI da Covid, mas a assessoria dele informou que a agenda do senador estava cheia e que ele não poderia atender a nossa solicitação. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E vamos continuar falando sobre a CPI da pandemia, agora com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. Então, o relatório apresentou 15 propostas legislativas. Você explica pra gente do que se tratam essas propostas. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. O resultado desse relatório, além do indiciamento de 66 pessoas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, os filhos dele, Flávio, Eduardo e Carlos, o relatório da CPI pretende apresentar ao Senado 15 propostas legislativas, entre projetos de lei, um projeto de lei complementar e uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. São mudanças na lei penal, reforço no combate às fake news, mudança na legislação da saúde e de seguridade social. Uma dessas sugestões, Karime, é a que transforma em hediondo os crimes contra a administração pública praticados durante a calamidade pública ou pandemia.
Ou seja, o agente público acusado de crime contra a administração pública em meio a uma pandemia, em meio a um decreto de calamidade pública, não terá o direito, caso seja preso, não terá o direito à fiança, nem à liberdade condicional e nem à redução da pena. O relatório também sugere pensão para crianças e adolescentes órfãos de vítimas da pandemia. Já existem projetos nesse sentido tramitando no Senado, mas a CPI reforça essa proposta. Também sugere a inclusão da Covid-19 como doença grave que isenta os cidadãos do cumprimento de carência por concessão para concessão de benefícios como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Após a votação e a aprovação do relatório da CPI, que vai acontecer na semana que vem, esses projetos vão ser protocolados no Senado, Karime. Ok. Bom, você separou alguns áudios pra gente, né, Carlos Eduardo? Explica pra gente. Karime, mudando totalmente de assunto, agora indo para a Câmara dos Deputados, né? Ontem o plenário da Câmara rejeitou a PEC 5 de 2021, que tentava mudar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Nessa proposta tinha ali embutida a ideia de aumentar a influência do Congresso Nacional sobre os ministérios públicos, interferir na autonomia dos procuradores e dos promotores. Os ministérios públicos, vale lembrar, são órgãos independentes previstos na Constituição Federal que vem liderando as principais investigações de combate à corrupção em todo o país. Apesar de ter havido um acordo que envolveu parlamentares bolsonaristas e petistas para aprovar essa PEC, dessa vez ambos os lados, ambos os extremos trabalharam em comum acordo, o texto não passou. A proposta recebeu maioria dos votos, mas eram necessários 308 votos para ter uma maioria absoluta, ou seja, 3/5 dos parlamentares. Faltaram 11 votos. Foi uma derrota principalmente para o presidente da Câmara, Arthur Lira, que tinha um interesse direto nessa pauta, já que ele é alvo de diversas investigações por parte do Ministério Público de Alagoas e o Ministério Público Federal. No caso da bancada do Amazonas, como sempre, votou dividida. 4 votos a favor e 4 votos contra. O detalhe é que os 4 deputados que votaram não, eles desobedeceram à orientação de seus partidos. Nesse caso, foram os deputados Capitão Alberto Neto, Bosco Saraiva, Delegado Pablo e Sidney Leite. No total do plenário, foram 182 votos contra a PEC, que chamam PEC da Vingança. Os parlamentares do Partido Novo comemoraram esses resultados. Ele foi um dos poucos partidos que trabalharam em unidade contra essa PEC. Foi o caso do deputado Gilson Marques, do estado de Santa Catarina. Vamos ouvir o que ele disse, o que propunha essa PEC. Criaram-se uma nova narrativa de que a PEC ajudaria o combate à corrupção e que o controle legislativo ajudaria a combater a corrupção, tendo um corregedor, por exemplo, indicado por aqui. Então, vejam vocês, o Congresso, os deputados, será que são bons em nomear pessoas que vão atrás do combate à corrupção? Será que é isso? A gente acompanhou a fala do deputado federal Gilson Marques, do Partido Novo de Santa Catarina, a respeito da PEC da Vingança. Carlos Eduardo. Membros dos ministérios públicos de todo o país, Karime, comemoraram esse resultado. Era um resultado até que não era esperado. Foi uma surpresa para todos os parlamentares que estavam trabalhando contra essa PEC. Havia um movimento muito grande dos procuradores, dos promotores, das associações de Ministério Público, do próprio Conselho Nacional do Ministério Público dentro da Câmara dos Deputados, conversando com os parlamentares. Mas aí houve um acordo do Centrão, com os partidos de extrema-direita, com o PT, os partidos de esquerda, de extrema-esquerda, para tentar aprovar essa PEC. Só que no final, alguns parlamentares se sentiram acuados para participar dessa votação, votaram não ou não participaram dessa pauta. A abstenção muito grande. Com isso, o deputado Arthur Lira perdeu de lavada nesse projeto. O presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que é ministro do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, falou hoje sobre esse assunto. Vamos ouvir o que ele disse num pequeno comentário dado uma entrevista hoje pela manhã.
tinha que colocar energia nas coisas que são importantes. A energia que nós gastamos com essa bobagem de voto impresso e agora com essa vingança contra o CNMP. Parece que a coisa mais importante no Brasil é diminuir o poder do Conselho Nacional do Ministério Público. Assim, tudo derretendo. O Brasil tem um certo fascínio por se assustar com as assombrações erradas. Agora a gente acompanhou as duras falas do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, não é, Carlos Eduardo? Isso, Karime. O Poder Judiciário e o Ministério Público passaram por um grande desafio, que foi a questão do voto impresso e auditável, que essa pauta foi para o plenário da Câmara. Foi um desafio enorme, um trabalho feito por eles para tentar provar a questão, a idoneidade, a segurança do voto eletrônico. Passado esse sufoco, aí vem um novo sufoco, dessa vez pautado pelo presidente Arthur Lira, que é essa questão da mudança da composição do CNMP, que vale lembrar, essa mudança, essa pauta era muito importante para o país, porque alterava o organograma do Ministério Público de todos os estados. Facilitava o acesso do Poder Legislativo sobre o Ministério Público. Ou seja, seria basicamente o lobo cuidando do galinheiro. Então, essa derrota foi importante para o nosso país. Agora, também ainda vou mudar de assunto novamente, Carlão e Karime, para falar agora do Poder Executivo. Carlão e Karime, hoje o presidente Jair Bolsonaro anunciou mais um auxílio emergencial, só que dessa vez destinada aos caminhoneiros, que ameaçavam fazer greve nos próximos dias por causa do aumento do preço do óleo diesel. Hoje à tarde ele disse que o governo vai pagar uma ajuda a essa categoria para tentar compensar as perdas com esse reajuste. Vamos ouvir o que ele disse hoje em um evento na cidade de Sertânia, no Pernambuco. Vamos ouvir. Decidimos então, os números serão apresentados nos próximos dias. Nós vamos atender aos caminhoneiros autônomos. Em torno de 750 mil caminhoneiros receberão uma ajuda para compensar o aumento do diesel. Fazemos isso porque é através deles que as mercadorias, os alimentos chegam nos 4 cantos do país. São momentos difíceis, mas nós não deixaremos ninguém para trás. Agora a gente conferiu a fala, o anúncio do presidente Jair Bolsonaro a respeito de um auxílio, de uma ajuda para os caminhoneiros, para que eles consigam pagar os combustíveis. Ele deu mais detalhes a respeito do assunto, Carlos Eduardo? Deu datas ou alguma coisa assim? Não, Karime, é mais uma fala do presidente Jair Bolsonaro jogada ao vento. Ele vem com muitas pautas populistas. Começaram com a questão do turbinar o Auxílio Brasil, que era o ex-Bolsa Família, para R$400. Tá uma briga generalizada dentro do Ministério da Economia que não conseguiu até agora. Aí agora, hoje, nesse discurso, ele inventou mais criar um auxílio para os caminhoneiros. E é uma ala de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Para não desagradá-los, ele jogou essa informação que pegou a todos de surpresa, inclusive a equipe econômica. E olha qual foi o resultado, Karime. Hoje à tarde, o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, pediram exoneração de seus cargos. Eles fazem parte da equipe econômica do ministro Paulo Guedes. E esse anúncio foi feito hoje à tarde, após essa fala do presidente Jair Bolsonaro. Exatamente. A decisão foi formada hoje pelo Ministério da Economia, que ainda não disse quem ficará nesses cargos, Karime. Pois é, mas outros 2 também pediram demissão. No total foram 4. Eu estou aqui com o G1. Né? Exatamente, dizendo que foram 4 secretários que pediram demissão depois dessa fala e ainda por conta do Auxílio Brasil, né? Desse Auxílio Brasil, por essa jogada, né? Para compensar, porque poderia infringir o teto de gastos. O teto de gastos. Exato. Vai furar o teto de gastos. Exato. O presidente conseguia arcar com esses R$400
para o Auxílio Brasil, que vão ser pagos até o ano que vem, setembro, se eu não me engano, de 2022. A questão toda é que essa turbulência acabou também com a Bolsa de Valores, o cenário econômico do Brasil acaba piorando, né, Carlos Eduardo? Amanhã, então, a gente destrincha mais a respeito sobre isso e para falar os 4. Eu sei que foram 4 secretários de Guedes que pediram demissão após essa manobra para abrir espaço no teto de gastos. Aí você pensa, esse auxílio vai ajudar, né? Vai aquietar os caminhoneiros. Não vai, porque os transportadores de combustíveis de pelo menos 6 estados iniciaram hoje à tarde uma greve com apoio da Federação Única dos Petroleiros e de sindicatos filiados. A paralisação é contra a alta do preço do diesel, da gasolina, do gás de cozinha e de outros derivados de petróleo. Essa informação foi dada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística, essa greve está afetando o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Bahia. Essa greve começou hoje, não tem data para terminar. Ou seja, não adianta criar auxílio. Então, a categoria continua mobilizada para produzir greve. Agora, saindo da área econômica, indo para a área política, enquanto explode a questão da economia do nosso país, tentam ver se fura ou não esse teto de gastos. Na parte política, falando ainda de presidente Jair Bolsonaro, hoje a cúpula do PL se reuniu hoje aqui em Brasília para articular a filiação do presidente Jair Bolsonaro na legenda ainda esse mês. O partido está disputando ali lado a lado com o Partido Progressistas a preferência do presidente, que ainda não definiu com qual partido ele vai enfrentar as eleições do ano que vem. Vale lembrar, Karime, o PL é o partido do vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, do estado do Amazonas, que é oposição ferrenha a Jair Bolsonaro. Se o presidente da República for para o PL, a gente não sabe qual vai ser o destino de Marcelo Ramos, né, Karine? Volto com você. Vai ser complicado. Só para complementar, os outros 2 secretários que pediram demissão também é a secretária especial adjunta do Tesouro e Orçamento, Gildenora Dantas, e o secretário adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araújo. Eles também pediram demissão. Foram 4. Foram 4 que saíram da equipe de Guedes. Será que fica só neles ou vai sair mais gente amanhã? Porque essa equipe toda, vale lembrar que essa equipe toda responde pelo mercado. Sim. A equipe de Paulo Guedes é muito alinhada ao mercado e o mercado não vem aceitando as mudanças, os anúncios feitos pelo presidente Jair Bolsonaro, que vem colocando o ministro Paulo Guedes na berlinda. Ele também que está sendo aí, está colocado contra a parede por causa daquela questão da offshore, que ele está rendendo até hoje. Já subiu para 53 milhões de reais os investimentos dele na offshore, na conta bancária que ele tem fora do país. Subiu de 50 milhões de reais, quando a gente falou nisso aqui no programa 18 horas, para 53 milhões, dados de ontem divulgado pela imprensa. E ele ainda não fechou essa conta. Vamos aguardar, né, Carlos Eduardo, como você sempre fala. É verdade. Gente, um abraço. Até mais, gente. Muitíssimo obrigada. Boa noite, Carlos Eduardo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h22. 18 horas. Olha, teremos eleição, hein, Karime Leão e ouvintes em 100,7 ainda este ano no Amazonas. É que o Tribunal Regional Eleitoral marcou para o próximo dia 5 de dezembro as eleições suplementares para a Prefeitura lá de Coari. A data foi oficializada pelo Tribunal Regional Eleitoral atendendo a uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que cassou o registro de candidatura do prefeito eleito Adail Filho. E na decisão que cassou o registro do prefeito, o Tribunal Superior Eleitoral determinou a realização imediata das eleições do município, atendendo ao calendário estabelecido pelo tribunal para as eleições suplementares na portaria 875/2020. Pela portaria, restariam 2 datas, 7 de novembro ou 5 de dezembro. E o Tribunal Regional Eleitoral, então, optou pela realização em dezembro, no dia 5. Resta agora a divulgação de todo o calendário do pleito, com prazo para o registro de candidaturas, início da campanha, aprovação
propriamente dita e data para a diplomação dos eleitos. Até aqui, 2 nomes despontam como os principais candidatos. Keyton Pinheiro, primo de Adail Filho e que havia sido eleito vice-presidente na eleição invalidada, e Robson Tiradentes Júnior, segundo colocado no pleito de 2020 e autor da ação que resultou na cassação do registro de candidatura da chapa vencedora. 18 horas. E a intenção de consumo das famílias é a menor no norte. Na análise nacional, o índice que avalia o potencial de venda do comércio ficou estável depois de altas consecutivas. No critério regional, o norte é a única região na comparação anual com a taxa negativa de consumo das famílias. Mais detalhes com a repórter Júlia Gomes. A intenção de consumo das famílias para o mês de outubro ficou estável depois de 4 meses de altas consecutivas. Na passagem de setembro para outubro, o indicador somou 73,2 pontos. Esse índice avalia o potencial de venda do comércio baseado na avaliação dos consumidores sobre renda, emprego e perspectivas. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira pela CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Em relação a outubro do ano passado, no entanto, foi registrada uma alta de 6,6%, a quarta taxa positiva seguida. Apesar de o índice ter permanecido abaixo do nível de satisfação, que é de 100 pontos, o que acontece desde abril de 2015, o resultado deste mês é o maior nível desde março de 2021. Na análise regional, o norte apresentou o menor indicador, 55,7 pontos, bem abaixo da média nacional. O economista Orígenes Martins explica os fatores que justificam o baixo índice do indicador na região norte. Um deles é a influência da tributação por conta do ICMS nos preços dos produtos em geral. Nós temos os fatores tradicionais das diferenças de preço dos produtos por conta das questões logísticas e da distância e o fato de nós termos ainda, principalmente nos produtos de alimentação, os produtos básicos, a dependência, né, de outros estados como fornecedores. Esse é um dos pontos. E em segundo lugar, um fator que infelizmente continua incomodando bastante, que é a influência da tributação por conta do ICMS nos preços dos produtos em geral, e aí entra, infelizmente, os produtos de primeira necessidade. 3 fatores, segundo a pesquisa, influenciaram nos resultados. Um deles diz respeito à maior confiança das famílias no mercado de trabalho. No entanto, a incerteza gerada pelo momento econômico ajudou o consumo atual a ter uma queda de 0,4%, quebrando a tendência de alta dos 4 meses anteriores. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 27 minutos e ainda hoje, hein? Aqui no 18 horas, CPI da Amazonas Energia aponta que os cortes de energia elétrica, inclusive na pandemia, lideram denúncias no Procon Amazonas. Daqui a pouco, logo depois da playlist. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo, em tempo e temperatura para hoje à noite e também madrugada de sexta-feira. Karime Leal. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, o clima deve permanecer nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 47% e 84%. 18 horas. Olha só, o Rio Negro, hein, baixou mais 15 centímetros de ontem para hoje. Registra agora no Porto de Manaus a cota de 20 metros e 15 centímetros, isso acima do nível do mar. 18 horas.
E o governo do Amazonas continua abusando das compras sem licitação, se aproveitando do decreto que institui estado de calamidade pública por conta da pandemia. De acordo aí com o site E-Compras do estado, só este ano o governo do Amazonas já dispensou mais de 358 milhões de reais em licitações. Acompanhe na reportagem de Hector Silva. O governador Wilson Lima encaminhou um pedido para a Assembleia Legislativa em setembro, que teve a aprovação da maioria dos parlamentares. No pedido, Wilson Lima solicitou a manutenção do estado de calamidade pública pelo prazo de 90 dias, a contar do dia 29 de setembro deste ano. Um pedido aparentemente simples abre espaço para o governador fazer o que quiser com o dinheiro público. Só este ano, por exemplo, já houve dispensa de mais de 358 milhões em licitações. Para o deputado estadual Dermilson Chagas, que votou contra esse pedido à época, o momento não é mais propício para a dispensa de licitação. Olha, na prática, com esse pedido de estado de calamidade pública do estado, ele só vai poder fazer dispensa de licitação para agilizar as licitações. O momento não é mais adequado para isso, né? Esse estado de calamidade pública é uma hora inadequada. Já temos festas, já temos futebol, já temos campeonato local, já há aglomerações, já se discute o não uso de máscara aqui no estado, e o governador pede mais 60 dias para o estado de calamidade pública, só mesmo para fazer licitação. Não cabe mais isso, não dá para aceitar. Para o deputado, os cuidados com a pandemia devem ser mantidos, e o que o governador vem fazendo é utilizar da pandemia para dispensar licitações, processo esse importante para garantir o bom uso do dinheiro público. Em cima dessa discussão, acho que já venceu essa questão. Eu acho que os cuidados têm que ser mantidos em relação à pandemia, sim, mas usar a pandemia para fazer dispensa de licitação, não. Hector Silva para o 18 horas. 18 horas. E os deputados Dermilson Chagas e Wilker Barreto, ambos do Podemos, protocolaram nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas mais um pedido de impeachment do governador Wilson Lima. E sobre o assunto vamos conversar agora ao vivo com a jornalista Artemisa Gadelha, que está aqui nos estúdios da Mix, no programa 18 horas, e vai explicar pra gente mais sobre esse assunto. Muito boa noite, Artemisa. Tudo bem? Seja bem-vinda. Então, desta vez, esse pedido tem como base o relatório do ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, não é isso? Isso mesmo, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que nos acompanham aqui nos 18 horas. Olha, o pedido de impeachment se baseou nas denúncias da ligação do governador Wilson Lima por formação de quadrilha, entre outros crimes. Então, esse pedido consta justamente no relatório do ministro Francisco Falcão, como você falou, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. O pedido, ele foi solicitado pelos deputados Wilker Barreto e também Dermilson Chagas, ambos do Podemos, e eles solicitam isso mediante a materialidade do caso que consta justamente nesse relatório do STJ. E agora o deputado Dermilson Chagas relata que só depende dos deputados para que realmente esse pedido, seja acatado, então, pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Roberto Cidade, do Partido Verde, que recebeu justamente hoje esse pedido. Vamos acompanhar a sonora do deputado Dermilson Chagas? O pedido de impeachment é baseado na sentença que o ministro Falcão transformou o governador Wilson Lima em réu. Investigações feitas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, combinou com 4 operações na casa dele e também no governo dele, com mais 12 pessoas que estão sentando agora no banco dos réus. A Assembleia não pode alegar falta de materialidade, que não tem conteúdo suficiente para impeachmentá-lo. As razões estão todas colocadas no pedido. É simplesmente uma transcrição baseada na legislação para impeachmentar o governo. A Assembleia, mais uma vez, tem mais uma ferramenta para impeachmentar o governador, que negligenciou, foi omisso com o povo, comprou equipamento errado, onde as pessoas
precisavam muito de respiradores e comprou ventiladores e muitos pagaram com a vida. Então, a Assembleia não pode virar as costas para o povo. Nós ouvimos então o deputado estadual Dermilson Chagas e o deputado Wilker Barreto conversou com a gente também e falou ainda também, como o deputado Dermilson Chagas, sobre as investigações que o governador está sendo investigado pela Polícia Federal e também pelo Ministério Público Federal. Então, que existe esse pedido foi baseado na materialidade dos fatos. Vamos ouvir então o deputado Wilker Barreto. O voto do ministro Falcão foi muito forte, com muita materialidade. Esta casa não é o judiciário, que tem o seu rito próprio. O nosso julgamento é político. Nós precisamos entender o sentimento das ruas. O Wilson já não governa para muita gente desse estado. A materialidade das denúncias do ministro Falcão tem todos os elementos para se abrir o processo de impeachment do governador e do vice. O importante é que nós estamos, eu e o Dermilson, fazendo nossa parte. A Assembleia, se não apreciar este pedido de impeachment, cada vez mais dar sinais de cumplicidade para o que de pior está acontecendo no nosso estado. Uma gestão desastrosa, amoral, que não tem mais condições de cuidar da vida das pessoas do nosso estado. Acompanhamos então a entrevista com o deputado estadual Wilker Barreto. Olha, nós entramos em contato também com a assessoria de comunicação do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Roberto Cidade, mas até o fechamento desta matéria nós não tivemos resposta. Entramos em contato também com a assessoria do deputado Felipe Souza, ele que é líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, mas também não tivemos sucesso. Olha, esse pedido de impeachment deve ser o 7º, o 8º pedido de impeachment contra o governador Wilson Lima. E desde o dia 20 de setembro deste ano, o governador ele é réu no processo que está em andamento no STJ, que investiga a responsabilidade dele e mais 12 pessoas da equipe do governo na compra de ventiladores pulmonares sem licitação em uma loja de vinho. Então vamos aguardar aí o andamento desse pedido de impeachment, se o presidente da Assembleia, Roberto Cidade, vai acatar ou não. Ok, muitíssimo obrigada, Artemisa Gadelha, sobre as informações. Muito obrigada. Agora 6h40. 18 horas. E o prefeito Davi Almeida sancionou a lei que aumenta a conta de energia elétrica dos consumidores da capital. A modificação no modelo de cobrança da taxa de contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, COSIP, foi aprovada na Câmara Municipal de Manaus na última segunda-feira. Os valores reajustados começam a valer a partir de 1º de janeiro de 2022. A lei número 2802, que dispõe sobre a COSIP, foi publicada no Diário Oficial do município desta quinta-feira. Atualmente, a taxa é calculada com base no valor da unidade fiscal do município, que é de R$ 114,61. Com o novo método, o valor da COSIP será calculado em reais, conforme a faixa e classe de consumo lançado na fatura da energia elétrica. Para se ter uma ideia de como o reajuste vai impactar no orçamento das famílias aqui em Manaus, quem antes pagava R$ 43,55, o que representa 0,38 UFMS pelo consumo de 501 a 1.000 kW de energia por mês, a partir de 2022 pagará R$ 50. Quem está na faixa de consumo de 1.001 a 1.500 kW, que hoje desembolsa 63,03 centavos, passará a pagar R$ 75. Na classe residencial, o valor mínimo que será cobrado pela COSIP será de R$ 8,00 para quem consumir até 100 kW. O valor máximo será de R$ 115,00 para o consumo acima de 2.000 kW. As faixas de consumo do setor comercial e industrial também terão as taxas reajustadas. O valor mínimo para até
100 kW consumidos será de R$ 12,00 e o máximo de R$ 8.200 para o consumo acima de 100.000 kW. 6h42. 18 horas. Bom, e ainda sobre energia elétrica, agora nós vamos falar da CPI que foi instalada na Assembleia Legislativa para investigar denúncias contra a empresa Amazonas Energia. Cortes de energia elétrica, inclusive na pandemia, lideram denúncias no Procon Amazonas. Pois é, Carlão, essa informação é do presidente do Procon, Jalil Frasch, durante o depoimento aos parlamentares da CPI da Amazonas Energia. Bom, o órgão de defesa do consumidor foi o segundo órgão de controle e fiscalização ouvido pela CPI. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Oficialmente, as denúncias de irregularidades no corte de energia ficaram em torno de quase 30 em Manaus durante a pandemia, mas extraoficialmente foram centenas. E a confirmação foi por intermédio de marcações pelas redes sociais. Os dados foram apresentados pelo diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frasch, ouvido hoje pela CPI da Amazonas Energia. Segundo ele, quando o Procon faz a intermediação da demanda do consumidor junto à concessionária de energia, o tratamento é diferenciado e, em média, 50% dos conflitos são solucionados. Acredito que a empresa Amazonas Energia, quando recebe a demanda do Procon, tem um percentual considerável de solução de conflitos. Ocorre que ela solucionar o problema do consumidor, quando o Procon está intermediando, é uma coisa, quando só está entre ela e o consumidor, é outra. O que nós buscamos como defensor do consumidor é que entre eles, partes dos agentes, tanto a empresa quanto o consumidor final, se resolvem sem pedir ao Procon. O Procon seria equivalente a um extremo. Ele não conseguiu a solução para a empresa, tem direito, ele vai até o Procon e busca garantir os seus direitos. Conforme o diretor do Programa de Proteção ao Consumidor, hoje o órgão tem atuação praticamente só na capital. Em 3 municípios, o Procon foi municipalizado. São eles, Tefé, São Gabriel da Cachoeira e Manacapuru. Pela falta de atuação do Procon no interior, os consumidores dos municípios acabam não tendo a quem reclamar pela constante interrupção de energia elétrica. Amanhã, a CPI da Amazonas Energia não tem agenda. Os trabalhos retornam na terça-feira da semana que vem, quando será ouvida a Defensoria Pública do Estado. Todos os órgãos de fiscalização e controle estão comparecendo na condição de convidados. A comissão tem 120 dias para apresentar os relatórios das investigações. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, os repasses do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da valorização dos profissionais da educação ao governo do estado e aos 62 municípios do Amazonas saltaram 3,1 bilhões de reais para 4,3 bilhões de reais de janeiro a setembro deste ano, quando comparado ao igual período de 2020. A diferença representa um aumento de 1,1 bilhão em aumento de 36,65%. Bom, esses números foram divulgados pelo deputado estadual Serafim Correia. Os dados estão disponíveis para consulta no portal da Secretaria do Tesouro Nacional. É muito dinheiro para poucos investimentos na educação do estado. Resta saber o que os prefeitos e o governador fazem com tantos recursos, porque os professores reclamam dos salários, a merenda é de baixa qualidade e os prédios de muitas escolas estão deteriorados. 18 horas. E em instantes, aqui no 18 horas, pesquisa de opinião feita com moradores de Manaus mostra que a maior parte da população acredita que a preservação da natureza ajuda na qualidade de vida e também no desenvolvimento econômico do estado do Amazonas. É o nosso assunto em instantes. Mix. Agora são 6h46. Vamos saber a previsão do tempo, hein? Para amanhã. Amanhã é sexta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 53% e 87%. 18 horas.
A Corregedoria da Justiça atualiza a regra relacionada à lavratura pública de imóveis. Mais detalhes com a repórter Júlia Gomes. O processo de compra e venda de um imóvel requer cuidado e análise, desde a busca pelo imóvel ideal até o seu registro posteriormente. Não basta as partes assinarem um contrato de compra e venda. O registro desta transação no cartório é o que caracteriza a transmissão da propriedade do vendedor para o comprador. E a partir de agora, o ato de lavratura pública de imóveis no Amazonas está condicionado a novas regras. Isso porque a Corregedoria Geral de Justiça do Estado publicou o provimento 405 de 2021, no qual está vedada a lavratura pública de imóveis sem a prévia apresentação dos comprovantes de pagamento das taxas, contribuições e do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, como explica o juiz auxiliar da Corregedoria de Justiça do Amazonas, Igor Campagnoli. A publicação do provimento 405/2021 tem o objetivo de adequar as normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça com as determinações do Supremo Tribunal Federal, em especial com a tese de repercussão geral fixada no tema 1124, em que define-se que o fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis, o ITBI, somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro. Então, neste sentido, a Corregedoria busca adequar o seu disposto normativo ao que foi decidido no recurso extraordinário 129.4969. Ao atualizar o provimento, a Corregedoria orienta tabelionatos a adotarem dispositivo específico da legislação municipal, onde deverão constar no corpo da escritura os valores já recolhidos do ITBI, levando em consideração o fator gerador, bem como os termos do artigo 15, inciso 1 da Lei Municipal 2.571 de 2019, onde o pagamento do imposto deverá ser efetuado em até 30 dias contados da data de registro imobiliário, inclusive nas operações financiadas ou antecipadamente. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. E os donos do supermercado Vitória têm prisão temporária prorrogada a pedido da polícia. E quem explica melhor essa história pra gente é a repórter Artemisa Gadelha, que volta aqui para conversar ao vivo com a gente nos estúdios da Mix, aqui no 18 horas. Artemisa, conta pra gente. Pois é, o pedido, como você falou, foi solicitado pela polícia e o Tribunal de Justiça do Amazonas acatou, então, o pedido de prisão temporária dos donos do supermercado Vitória, Jordana Freire e Joabson Gomes. Eles que são suspeitos aí de serem os mandantes do assassinato do militar morto a tiros, o Lucas Ramon, ele que foi morto na cafeteria dele. Eles estão presos desde o dia 21 de setembro, estão em celas comuns, celas separadas numa cadeia da capital amazonense. A gente relembrando um pouquinho, né? Esse crime ocorreu justamente pelo envolvimento do Ramon, da vítima, com a esposa do dono do supermercado Vitória, Joabson Gomes. Eles que estavam tendo um envolvimento amoroso com Jordana Freire e o Lucas Ramon. Além disso, houve também um desvio de dinheiro de mais de R$200 mil do supermercado Vitória. Ok, então muitíssimo obrigada, Artemisa Gadelha. Agora 6 horas e 51 minutos. 18 horas. Olha, uma pesquisa de opinião feita com moradores de Manaus mostra que a maior parte da população acredita que a preservação da natureza ajuda na qualidade de vida dos moradores da região e também auxilia no desenvolvimento econômico do estado do Amazonas. A pesquisa quebra paradigmas criados há alguns anos de que é preciso explorar os recursos naturais sem um conceito sustentável. Pois é, Carlão, e a parcela de pessoas que acredita nisso é um número bem alto, tá? 70%, mais de 70%. Vamos entender melhor sobre o assunto agora na reportagem de Hector Silva. Uma pesquisa de opinião realizada em Manaus, financiada pelo Instituto Clima e Sociedade e pela Fundação Amazônia Sustentável, aponta que mais de 70% da população da capital amazonense acredita que manter a floresta preservada é positivo para a qualidade de vida e para a economia do estado do Amazonas.
A pesquisa também mostra a opinião da população sobre a relação da floresta em pé com a economia do estado e também sobre o que os moradores pensam sobre as áreas de preservação ambiental, conforme explica Frânio Soares, diretor-presidente da Action Pesquisas de Mercado, empresa responsável pela coleta dos dados. Entre os resultados que foram identificados, são muitos e bastante interessantes. Nós constatamos que a população não considera as áreas de conservação e preservação da natureza como algo que venha a atrasar o processo de desenvolvimento da economia. 73,5% declararam que as unidades de conservação, as áreas de conservação não são empecilho para o desenvolvimento da economia, assim como 85,6% não acreditam também que o desmatamento seja necessário para que a economia venha a se desenvolver. E 72,6% declararam que a floresta em pé, ou seja, as árvores preservadas, irão afetar positivamente a sua qualidade de vida. Então, portanto, elas devem permanecer em pé, preservadas e protegidas de quaisquer desmatamento. 1.003 pessoas com idades entre 16 e 70 anos foram entrevistadas em suas casas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Os resultados, que incluem recortes por classe econômica, gênero, faixa etária, escolaridade e região da cidade, mostram que não é apenas as pessoas que vivem fora da Amazônia que se preocupam com o maior bioma do planeta. Então a pesquisa acaba por retratar que o manauara tem uma preocupação bastante intensa com a preservação do meio ambiente. Isso quebra alguns tabus do senso comum que consideravam sempre que o turista estrangeiro ou até mesmo o brasileiro que era de outras regiões teria uma preocupação maior com a floresta amazônica, com a natureza, com a preservação, com o desenvolvimento sustentável, do que os próprios moradores. Em Manaus, isso não aconteceu. A pesquisa servirá de parâmetro para a criação de políticas públicas relacionadas ao meio ambiente. A ideia posterior é que o ICS e a FAS consigam propor políticas públicas que retratem as causas socioambientais. De acordo com o diretor-presidente da Action, a pesquisa se expandirá para outras cidades, desde grandes centros urbanos até locais com populações menores e mais isolados. O ICS e a FAS pretendem expandir essa pesquisa para outras localidades da Amazônia. E assim nós vamos poder comparar com os resultados de Manaus, resultados obtidos em outras capitais e cidades do interior do estado. Inclusive zonas de menor densidade demográfica, mais isoladas, que vão também ser representadas na pesquisa. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Oi, vamos aos indicadores econômicos desta quinta-feira. O dólar teve alta de quase 2% e fechou em mais 1,92%, cotado agora a R$ 5,66. O euro também fechou em alta de 1,67% a R$ 6,58. O Bitcoin fechou em queda de 3,06%, cotado a R$ 352.639. E o Ibovespa
Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em forte queda nesta quinta-feira, com menos 2,75%, a 107.735 pontos. E é a pior pontuação do ano e a menor desde o dia 23 de novembro. E a inflação dos itens que compõem a cesta básica encosta em 16% no acumulado de 12 meses no Brasil. Isso de acordo com o levantamento feito pela PUC do Paraná. O estudo revela que a disparada dos preços atinge mais as camadas mais pobres da população. Segundo a pesquisa, 13 produtos da cesta básica tiveram um aumento de 15,96% em 12 meses até setembro. Enquanto isso, no mesmo período, o IPCA, que mede a inflação do país, aumentou 10,25%. E entre os produtos que apresentaram a maior alta estão o açúcar cristal, com 38,37%, o óleo de soja, que aumentou 32,06%, e o café moído, com 28,54%. Bom, e na sequência aí estão o contrafilé, que registrou alta de 26,88%, a margarina com 24,97%, a batata inglesa, que registrou 24,71% de alta, e o tomate com 24,32%. 18 horas. 6h58, e agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e no Brasil com Karime Leão. De acordo com o boletim diário Covid-19, traz o diagnóstico de 64 novos casos da doença, totalizando para 427.368 o total de casos de Covid registrado no estado do Amazonas. E ainda, de acordo com o boletim, foi confirmada uma morte pela doença, elevando o total para 13.762 o total de mortes no estado em consequência da Covid-19. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 21.700.000 casos confirmados para a Covid-19, com 604.000 mortes. Agora, 6h59, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A importância da vacina contra a Covid-19 voltou a ser evidenciada nesta semana no Amazonas. Da última terça-feira, dos 26 pacientes internados com Covid-19 em leitos e UTI, 22 não estavam ou não completaram o ciclo de vacinação com as 2 doses. Isso significa que mais de 8 em cada 10 internados com Covid-19 em UTI no Amazonas não estavam vacinados. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde. Na semana passada, um estudo do epidemiologista Gessen Orellana, da Fiocruz Amazônia, mostrou que a maioria das mortes por Covid-19 em agosto e setembro em Manaus foi de pacientes que não tomaram ou só tomaram a primeira dose da vacina. Para reforçar a importância da vacinação, um boletim da Fiocruz divulgado hoje aponta a queda do número de mortes e de casos graves da pandemia em todo o país. 18 horas. 7 horas em ponto, Karime. Finalizamos mais uma edição do 18 horas. Uma boa noite para você, obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Um beijo, continue bem, continue em 100,7, boa noite e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã.